Olá, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a todos e a todas, cacimbinhas, né? Nossa querida Casa Espírita, Lar Fabiano de Cristo. Estejamos todos com o nosso querido irmão maior Jesus, que nesse momento, em nossos lares, possamos então estar mentalizando Jesus, para que nesse momento também você possa ter paz neste ambiente, no lar de cada um de vocês, para que possamos canalizar nossos pensamentos ao viés cristão, né? E, claro, pedir a presença de Jesus através da espiritualidade amiga que já se faz presente nos nossos lares, que também nesse momento se possa transformar num ponto de luz, irradiando paz, amor, né? Acolhimento no nosso lar, pela nossa vizinhança, nossa querida Cacimbinhas, nossa querida Alagoas, enfim, em nosso planeta. Muita paz para todos. Nós hoje trazemos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do título Muitos chamados, poucos os escolhidos, do capítulo 18. Já no final ele diz: reconhece o cristão pelas suas obras. Pois bem, antes de inicializar, a gente vai tentar fazer um apanhado da seguinte maneira. Às vezes é perguntado como é que se reconhece um espírita. A gente em estudo, em ver outros irmãos e tal, ao pessoal, como é que conhece um católico? Como é que conhece um evangélico? Como é que conhece um cristão? Como é que conhece um espírita? Primeiro eu venho trazer a vocês o seguinte: um espírita, um cristão, não se reconhece no outro, né? O espírita em si se reconhece você em você mesmo. Uma autoanálise. Então você faz esse mergulhar em si e vê as suas lutas diárias para o seu melhoramento pessoal, a sua luta íntima, do seu melhoramento. Então você não vê isso no outro, você vê isso em si mesmo, em você mesmo. A questão do cristão é a mesma coisa, em você mesmo, as suas mudanças. Por isso que a gente chama de reforma íntima. Olha a palavra reforma íntima e não construção íntima. E não uma demolição e uma reconstrução, é uma reforma. As paredes já estão em pé, os pilares, a base está pronta, os pilares estão apostos. Então é reformar, não mais destruir. Pois bem, e é o que vale a doutrina espírita trazer a cada um de vocês o acalento, e mostrar àqueles que porventura não conhecem que é uma doutrina cristã que tem total influência do cristianismo primitivo, isto é, das ações do Cristo em sua primazia, em seus atos. Amar incondicionalmente, respeitar o outro aonde ele está. Porque não vem da doutrina espírita ser ou estar acima das outras religiões. Não é esse o propósito, competir com seu ninguém. Não há competição. O destino é o mesmo, Deus. Os caminhos são muitos. O próprio Cristo disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Estamos numa delas. A doutrina espírita não vem te dizer que é uma verdade absoluta, que é dona da verdade. Porque sendo ela dona da verdade, iria então pôr as outras a não verdade. Quando a gente vê que isso é uma questão de tempo para cada um de nós.
nós já atingimos a maioridade espiritual. Isto é, já somos espíritos adultos, já tendo a noção da responsabilidade, da real responsabilidade. Então é por isso que a gente vem, principalmente também com essa temática, muitos são chamados e poucos escolhidos. Primeiro, desmistificar, porque a doutrina espírita é uma doutrina desmistificadora. Não existe nada velado que a gente não possa saber. Portanto, até toda a codificação, né? Isto é, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos e os demais livros, né? O Livro dos Médiuns, eles estão dispostos em PDF. Quem quiser acessar na internet, quem quiser baixar, acessar gratuitamente e ter acesso, né, a essas informações que são de uma magnitude muito grande para que nós aprendamos a conviver, a se entender e a conviver com os outros, com nossos familiares, aqueles parentes mais difíceis, se não for nós os parentes difíceis, né? Porque a gente sempre projeta no outro as dificuldades, né? E não olha para você mesmo, né? Então, esses chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos, não seria o Cristo chamando, ou Deus chamando você, né? Ou escolhendo cada um. Não existe escolha do lado de lá para cá. É você que escolhe. O trabalho dentro da doutrina espírita é de um tudo. Da caridade, a campanha do quilo, a creche infantil, a cuidar de idosos, a questão da saúde, reuniões em fluidoterapia. Há vários trabalhos cânticos, né? Há vários trabalhos ao próximo. E você que escolhe. Desculpe. E você quem escolhe fazer ou não. Mas nós é que sempre a gente põe dificuldade. Não, eu não estou preparado, eu não me sinto preparado, eu não tenho recurso financeiro, porque acha que é tudo financeiro. Eu não tenho tempo, não sei se eu vou fazer certo, vou fazer o correto. Faça. Depois que tiver feito, vão vir as críticas. E essas críticas, a depender do seu aceitar, você vai tomar ela como prejudicial ou não, construtivo ou não. Então você vai aprimorar aquilo que você está fazendo. É muito comum que nós recebamos críticas. Exemplo, eu escrevo vários textos, mas eu não me autocorrijo. Porque na medida que estou fazendo, às vezes eu consigo ver um erro ortográfico, alguma coisa, e corrijo. Muitas vezes passo direto. E aí por isso que a gente precisa de um corretor ortográfico. Um escritor, antes de publicar um livro, passa por um crivo de um professor de língua portuguesa, de um professor de gramática, de quem vai analisar a gramática, gramaticalmente o texto, para poder ser editado. Porque o próprio criador, isto é, o escritor, de repente tem como um lapso isso daí, porque ele está fazendo ali continuamente e de repente não vê. Já o outro vê o erro. Mas entre ver o erro e a correção do erro, há uma diferença grande. Todos nós estamos propensos ao erro, estando encarnados ou desencarnados. Mas o relevar do erro, a importância, ou na verdade agora no contexto, a correção, ela tem que ser em amor. Em algum momento, vocês viram Cristo corrigindo, esbravejando com alguém? Ou pedindo autorreflexão? Isto é, você gostaria que fizessem isso com você?
no nosso dia a dia, né? Isto é, será que é benéfico isso que eu estou fazendo ao próximo, àquela outra pessoa? Será que eu poderia, se eu acharia legal se alguém fizesse comigo? Ou por mim, né? Então, nessa perspectiva de muitos são chamados, poucos os escolhidos, é que a gente vai adentrar hoje, certo? Que nós protelamos o trabalho do Cristo no nosso dia a dia, pondo esses empecilhos antes citados. Quando eu volto a dizer, mesmo que você tenha dificuldade, faça. É bíblico isso. Dê o primeiro passo. Faça por onde que eu te ajudarei. O Cristo, né, nos instiga ao trabalho. Não vamos esperar cair do céu, vamos assim dizer, ou que venha gratuitamente, porque nada vem gratuitamente. Já o Chico dizia o seguinte, Chico Xavier, dizia, o que é teu achará uma maneira de chegar até você. Simples. O que é seu vai achar uma maneira de chegar até você. Mas a maneira de chegar a você não é do outro, é partindo de você. Estamos então, uma analogia, estamos no meio de uma multidão. E teu pai está lá à frente e grita o teu nome, Paulo, Paulo. Ele tende a chegar até você. Mas se você levantar a mão, ele logo vai te identificar e já vai chegar mais perto de você. Então você já fez uma ação. Esse é o comparativo, é mínimo. Essa comparação que a gente faz, essa analogia é mínima, sim. Porque basta um pequeno movimento. Que o Cristo chegue aos nossos lares, ele chega. Não tenha dúvida disso. Mas abra a porta para que ele possa entrar. Isto é, se abrir a porta é a sua ação. Basta você agora começar a querer fazer. O querer é muito importante, é primordial. Que parte do pensamento. Um livro, um computador, uma cadeira, tudo isso sai do pensamento. Primeiro foi o pensamento, que é o campo das ideias. Após o pensamento, as ideias, vem a concretização material daquilo ali que foi pensado, que foi idealizado. Então, é nessa perspectiva que a gente adentra, já para entrar no Evangelho de hoje. Então, no subcapítulo, de muitos chamados, poucos escolhidos, capítulo 18, diz o seguinte: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta só você estar falando, só mostrando a sua fé. Você tem que exercer. E o exercício da fé não precisa ser público. O exercício da fé é diariamente, na sua intimidade. O seu trabalho, o trabalho cristão é diariamente. Um trabalho de formiguinha, como se diz, aos poucos. Então tem aqui, escutai com essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, o momento de ouvir chegou. Porque, eu volto a dizer, ainda há muita discriminação, Mas a gente tem que entender que o outro não conhece a doutrina espírita como nós conhecemos. E se não conhece, a gente não pode tomar aquilo como uma verdade, Ou então ficar chateado porque de repente ele está falando de algo que não conhece, que não sabe. E, infelizmente, a gente tem que ouvir. Então, basta trajar a libre do Senhor para ser um fiel servidor, isto é, a roupa, os trajes, para ser um fiel seguidor. Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecerei por suas obras. Mas não, aí eu volto, esse daqui é um adendo meu, não é as obras que você vê em abundância, mas como elas são feitas. Por que exemplo? Muitas vezes a gente faz muitas coisas e quer um reconhecimento.
ainda é natural, não é muito comum quando a gente se encontra no plano físico, o reconhecimento de algo que foi feito. Mas vocês já viram o pôr do sol como é lindo? E que nenhum é igual ao outro? E que isso foi um pedido do nosso querido Mestre Jesus aos engenheiros siderais, né? Pediu a Deus para que os engenheiros siderais fizessem que aqui neste planeta, na confecção desse planeta, não houvesse um pôr do sol igual ao outro. Meus amigos. Então, nesse pedido, né, de um pôr do sol não ser igual ao outro, esse pedido aos engenheiros siderais, como a gente vê aqui, da caridade, do trabalho, né, que é lindo, perfeito, que é natureza, você não vê a assinatura de Deus ali. Ele não chegou lá e assinou: Deus, eu que fiz, eu tenho orgulho desse pôr do sol. Ah, essa montanha linda, eu que fiz, eu tenho orgulho. Não. Em nenhum momento Deus pediu reconhecimento de seu ninguém. Primeiro que Deus é Deus, né? Vê, o Cristo também não pede reconhecimento de seu ninguém. Até os atos de Cristo de cura, ele dizia: a tua fé te curou. Porque vocês podem olhar, todos eles foram até o Cristo pedir. Todos. Até os enfermos que estavam distantes, em pensamento estava com Cristo. E teve seus intermediários. Então sempre houve um movimento para a cura. Então, se tem algo que está te fazendo mal, e você quer se livrar, não vai ser de arrelique. Arrelique é a linguagem dos mais velhos, né? Não vai ser assim rápido, a toque de caixa ou no estalar de dedos, né? Então a pergunta é a seguinte: você está realmente pronto a deixar para trás aquilo que está te fazendo mal? Se você estiver pronto a deixar para trás aquilo que está te fazendo mal, então a partir daí começa uma providência divina em um momento de cura. Pensar, raciocinar dessa maneira, não? Então, uma árvore boa não pode produzir maus frutos, segundo o texto aqui novamente. Nenhuma árvore má produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Então, a árvore que produz maus frutos, e não a que não produz frutos, porque tudo tem um significado, né? Tudo tem um bom significado. Então, se uma árvore ela não produz frutos, se o fruto que ela produz é bom, bom. Se é mal, ela é cortada e lançada ao fogo. Mas se ela não produz fruto nenhum, ao menos ela dá sombra. E quem não quer uma sombra? Né? Quem não para nessas estradas que a gente pega nos sítios e fica doido querendo para cá uma sombra da árvore, meio-dia, né? Para tirar um cochilo, uma fuga, respirar, até o ar vem mais limpo. Então, nessas analogias que a gente vai se integrando, né, da realidade nossa, do nosso dia a dia. Pois bem, dando continuidade. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendereis bem quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo. A árvore poderosa, cujos os ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Por que será que ainda não abrigaram? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. Se espalha, mas poucos colhem, né, esses frutos. Então, a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus.
Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la, né, segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, mas nada mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob uma sombra para procurar o fruto da esperança que deve lhe reconstituir as forças e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão ele pede o fruto da vida à árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem, de tanto a esmanejar, as queimou. Nisso daí é que a gente vê em outros credos religiosos a barganha com Deus. Você usar ao seu bel prazer o cristianismo, Jesus, Deus, né? Fazendo inquirir no outro a sua vontade, anulando realmente o amor. Isso acontece há muito tempo e hoje ainda, né, se perfaz na atualidade. Um tal Cristo da prosperidade, né, que você tem que ter um carro, tem que ser do melhor, você tem que ter uma casa, tem que ser das melhores, você ainda tem que ter outra casa. Poxa, olha a história do Cristo. Olha como Cristo veio. Né? A gente já abordou isso outras vezes. O Cristo já nasceu sendo refugiado. A gente hoje está vendo, infelizmente, o Talibã, que as nossas mentes vibrem, né, para o pessoal do Talibã, para a população, para que eles, em paz, né, para que eles possam realmente restabelecer a paz, se ressignificar e reconstituir a paz, para que possam se equilibrar. Mas hoje a gente vê que eles estão se refugiando. O Cristo, né, sai da cidade natal, onde foi gerado, para nascer em Belém. E nasceu aonde? Na das melhores maternidades? A gente vê que não. Um estábulo, que é um nome muito bonito, na manjedoura, que é um nome muito bonito para dizer estábulo. Que estábulo onde é que ficam os bichos, os animais. Né? Olha a vida do Cristo. Então, o simples, a simplicidade, o mínimo, como hoje diz, é o mais, é o maior. Né? Então a gente, Paulo, então eu tenho que me conformar? Peraí. Né? Nós estamos aqui, nós temos que procurar a nossa melhoria. A gente precisa ser ambicioso. A gente não pode ser ganancioso. Ambição não tem nada a ver com ganância. Ambição é querer algo melhor para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, para os meus. De repente, algo comum para todos, né? Para que todos tenham o direito estabelecido e exercido da saúde, da educação, da informação, da formação. Né? Isso é importante, com certeza. E isso é ambição. Agora, ganância perpassa. É até querer o que é do outro, muitas vezes sem esforço. Porque, em demasia, o ganancioso, ele tende a querer o que é do outro, mas não quer o esforço. Você vê o indivíduo tirou o primeiro lugar. Você quer o troféu, você quer as fotos, quer estar ali, o status, o troféu e dar autógrafo, está ali como estrela. Mas você não quer o trabalho que ele teve até chegar ali. Você não quer as derrotas que ele teve que ter antes da vitória. Ninguém pensa nisso, ninguém pensa nesse trajeto árduo. E é para isso que a gente vem trazer a doutrina, para que a gente possa entender a que viemos, entender o processo que nós passamos e aonde a gente tende a chegar.
nós estamos fadados à perfeição. Perfeição relativa à perfeição de Deus. Mas nós não vamos ser deuses. Mas estamos tão longe, né, de sermos até um pouco melhores. Imagine chegar na perfeição de Deus. Mas a gente está fadado a isso, você querendo ou não. Porque nós somos filhos de Deus. Ele nos criou para isso. Já fomos piores? Sim, muito piores. Nós erguemos o Coliseu. Para que serve o Coliseu? Já se perguntaram? Lindo lá em Roma, né? O Coliseu, histórico, as pessoas vão lá. Mas para que servia aquele Coliseu? Para irmãos nossos se degladiarem lá, se matarem, né? A gente levava nossos filhos, ia fazer feira e disse, tem o quê? É como se levássemos os nossos filhos para o cinema. Então vi aquela cena lá de barbárie ainda. Olha como nós fomos. Hoje, né, estamos melhores, né? Graças a Deus. Mas poderíamos estar melhor ainda. Então, voltando, né, para que a gente possa já ter algo para finalizar, para não tomar tanto tempo. Então, abre, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, né? Meus amados, cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai tal como Cristo vô-la deu, ou te deu, né? Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não escuteis, não encurteis de encurtar, né? Seus ramos. Seus frutos, benfazejos, caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não escolheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores para o pão de vida, como os há, frequentemente, para o pão material. Não vos enfileireis entre eles, a árvore que produz bons frutos deve os distribuir para todos, e depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sob os ramos da árvore e divide com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: as suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Então, meus queridos, minhas queridas, esse é um estímulo a estudarmos a doutrina dos Espíritos. Este é um estímulo a sermos melhores um pouco do que fomos antes. A não criticar os outros, porque muitas vezes eles não sabem o que dizem. Lembrem-se das últimas palavras do nosso querido irmão maior Jesus na cruz. Poderia pedir de um tudo. Querido Deus, me salve. Mas o que foi que ele pediu? Ele pediu o nosso perdão.
Ele disse: Deus, querido Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então somos nós hoje. Hoje a gente tende a saber o que está fazendo. Somos espíritos de maior idade. Não temos mais tempo de estar errando. Né? Então o tempo agora é de acerto. Procuremos isso em fé, em paz e obediência a Jesus. A obediência não é só pela autoridade moral do Cristo, mas é pelo seu entendimento, pelo nosso entendimento, que Ele quer o nosso bem, mesmo que no momento a gente não entenda. É sempre assim. Nós no momento a gente não entende, mas a gente sabe pela fonte que é Jesus, que Ele só quer o nosso bem. Que esse mesmo Cristo, esse mesmo Mestre Jesus, abençoe cada um de vocês nos seus lares, nos seus trabalhos, nos seus familiares, e que possamos vibrar também nesse momento aos nossos irmãos sofridos, né, lá do Talibã. Assim seja. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, uma noite de sono reparador. Tchau, pessoal. Forte abraço fraterno.